Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula, aliás, a nossa primeira aula aqui para o concurso Guarda Municipal de Vitória no Espírito Santo. Pessoal, nessa aula nós vamos resolver questões, mas sempre lembrando, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso do Guarda Vitória do Espírito Santo 2024, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e vamos lá à leitura da nossa questão de hoje, que diz assim: são dispositivos de entrada e saída, respectivamente, letra A, o scanner e o microfone, letra B, o monitor e o mouse, letra C, o teclado e a impressora, letra D, os alto-falantes e o projetor. Pessoal, percebe nessa questão que ele está pedindo dispositivos de entrada e saída respectivamente. Esse respectivamente é que é o perigo da questão. Porque se ele disse respectivamente, tem que seguir essa ordem. Primeiro eu tenho que dar como resposta um dispositivo de entrada e, respectivamente, depois dar como resposta um dispositivo de saída. Então o que nós temos que fazer aqui é pegar uma resposta que no primeiro momento tem um dispositivo de entrada e que no segundo momento tem um dispositivo de saída, justamente porque ele botou essa palavrinha respectivamente. Então, primeiro de entrada e depois de saída. Mas antes de ir para a resposta, tenho que dizer para vocês o que é um dispositivo ou periférico de entrada, periférico de saída. Vamos verificar aqui. Percebe nessa imagem, pessoal, aqui ao centro eu tenho o processador do computador, que é a CPU, isto é, a unidade central de processamento, que é o cérebro do computador, onde os dados serão processados de forma centralizada, certo? Perfeito. A partir daí, eu posso dar exemplos de vários periféricos de entrada. Por exemplo, o caso do teclado. Por que o teclado é considerado um periférico ou um dispositivo de entrada de dados? É porque, à medida que eu digito no teclado, eu estou enviando informações e instruções para a CPU processar. E quando um periférico, quando um dispositivo envia dados, informações, instruções para a CPU processar, ele é considerado um periférico de entrada. Por isso que o teclado é de entrada, porque eu clico no teclado, eu digito no teclado, ele envia esses dados para a CPU processar. Outro exemplo de periférico de entrada é a própria webcam, porque ela consegue capturar a imagem e enviar as informações dessa imagem para a CPU processar. Então, a webcam é um periférico de entrada. O mouse, quando eu clico no mouse ou movimento ele na superfície, ele está enviando instruções e informações para a CPU processar, portanto, periférico de entrada. O scanner também é um periférico de entrada, porque quando eu coloco uma imagem, um documento no scanner e digitalizo, ele está enviando essas instruções, essas informações para a CPU processar. Assim como acontece também com o microfone. O microfone também é um periférico de entrada, porque à medida que eu falo ao microfone, ele envia esses sinais sonoros para a CPU processar. Pois bem, esses são exemplos de periféricos ou dispositivos de entrada. Agora existem aqueles periféricos ou dispositivos de saída, como o caso do monitor, do vídeo. Por que o vídeo, o monitor, é um periférico de saída? Porque se está aparecendo aqui na tela, é porque já foi processado. Pessoal, olha só a ideia, os periféricos de saída são aqueles que recebem os dados que já foram processados pela CPU, porque à medida que a CPU recebe dados dos periféricos de entrada, ela processa esses dados e envia essas informações para os periféricos de saída, como por exemplo o vídeo, que é o monitor, a impressora, plotter, que é uma impressora de grande porte, os próprios alto-falantes, as caixas de som, são todos exemplos de periféricos ou dispositivos de saída de dados, porque eles recebem os dados que já foram processados pela CPU. É claro que existem também alguns exemplos de periféricos que fazem as duas funções, como por exemplo, alguém tem um monitor touchscreen, que é aquele monitor que dá para tocar na tela. Aquele é um exemplo de periférico tanto de entrada quanto de saída, porque ele faz as duas funções. Ou quem tem uma impressora multifuncional, que na impressora, além de ter a parte impressora, também tem a parte scanner. Aí, se é uma impressora multifuncional que tem scanner e impressora, aí sim é periférico tanto de entrada quanto de saída. Mas a princípio, se não disser nada, só diz assim, monitor ou vídeo, é só de saída.
de só impressora, não falou mais nada, não disse que era multifuncional, é só de saída. Ou indicou, por exemplo, alto-falante ou caixa de som, só periférico de saída, tá? Então aqui, pessoal, fiz uma listinha de alguns exemplos de periféricos importantes que caem nas provas, citando aí que são periféricos tanto de entrada quanto de saída, como a gente viu ali, né? Alguns de entrada, como, repetindo aí os de entrada mais famosos, teclado, mouse, scanner, microfone, webcam, são muito famosos periféricos de entrada, né? Como periféricos de saída, os mais famosos é o próprio vídeo, que é o monitor, a impressora, o plotter, a caixa de som, são extremamente famosos periféricos de saída. Já sabemos de tudo isso, podemos voltar então para a nossa questão para achar a resposta. Olha lá, a questão dizia são dispositivos de entrada e saída, respectivamente. Então quer dizer que ele não pediu de entrada e saída simultaneamente. Não está escrito simultaneamente, ao mesmo tempo ser de entrada e saída. Não. Ele disse respectivamente. Isso faz toda a diferença na questão. Porque no momento que ele diz respectivamente, eu tenho que escolher um que seja só de entrada e respectivamente depois outro que seja só saída, porque não está escrito simultaneamente, está escrito respectivamente. Então vamos lá. A letra A disse scanner. Scanner de fato é de entrada. E botou microfone. Não, mas é que microfone também é de entrada. E se ele quer respectivamente, o primeiro tem que ser de entrada, como é o caso do scanner aqui, e o segundo tinha que ser de saída, né? E o microfone também é de entrada, por isso errado a letra A. A letra B botou o monitor. O monitor é de saída e ele quer primeiro que seja de entrada e depois vem o mouse. O mouse é só de entrada, mas depois o segundo tinha que ser saída, porque ele pediu respectivamente. Então o primeiro tinha que ser entrada e o segundo saída. E aqui ficou o primeiro que é o monitor é de saída e o segundo que é o mouse ficou de entrada. Tá inverso aqui, tá invertido, tá errado a letra B. A letra C colocou o teclado, que de fato é de entrada, e a impressora, que de fato é de saída. Então a letra C de Canadá tá certinho, porque ele botou respectivamente o teclado, que é de entrada, e respectivamente depois a impressora, que de fato é periférico ou dispositivo de saída. Por isso a nossa C de Canadá, que é o gabarito e a resposta desta questão. Agora, por que não a letra D, né? Porque a letra D colocou os alto-falantes e o projetor. Alto-falante, pessoal, é periférico de saída, e ele queria o primeiro como sendo de entrada, o que já dá errado. E o projetor, que é aquele projetor multimídia, é como se fosse um monitor, como se fosse um vídeo. Então o projetor, que é aquele que projeta grandes telas, o projetor é de saída, assim como o monitor, assim como o vídeo. Então percebe que aqui ele colocou dois de saída. Tanto o alto-falante quanto o projetor são dispositivos ou periféricos de saída, e ele queria o primeiro de entrada e o segundo de saída, respectivamente, e por isso mesmo a resposta da letra D está errada. Percebe que aqui nas explicações a única correta mesmo é a letra C de Canadá, o teclado como de entrada e a impressora como de saída, respectivamente. Beleza, pessoal? Valeu, era isso. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e se inscreve aqui no nosso canal. Desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal. Grande abraço, até a próxima questão e bons estudos!